Satanás, tem mais. Satanás aí tem mais... pior que o demônio, né? Eu realmente, eu não sei, eu sei que ele tirou e agora já tem anúncio, né? As reuniões de cura estão canceladas por causa da doença. Exatamente. Não podemos mais curar porque a doença nos venceu. Olha, eu acho que a gente tem mais é que tentar não se estressar, nem ficar bravo por nada. Não. Porque o nosso organismo tem que estar reforçado, né, tudo isso. Eu tenho que, nesse momento, ser o mais pragmático possível e deixar minhas crenças e culpas de lado e críticas. Eu tenho que ser bem objetivo. O que eu tenho que fazer contra o vírus hoje? Aqui e agora? É. Seguir esses trâmites. Ou, se eu não puder ficar em casa, que eu me proteja ao máximo nesse contato mínimo com aquilo que eu preciso para manter a vida, por exemplo. O ganho, como disse aquele ouvinte, né? Uhum. Nós temos aqui uma mensagem de voz do nosso amigo Luiz Deporte. Vamos ouvi-lo? Vamos. Certa feita também, Gandhi teve... Bia, essa crença de Deus, Jesus, há muito tempo tem uma polêmica, né? Diz que certa vez numa faculdade inglesa, o professor juntou uma turma e o professor não acreditava em nada, era materialista. Aí o professor pegou um aluno que era dos mais fraquinhos, claro, né? E perguntou para ele, você acredita em Deus? O outro acredita. E por que existe o mal se Deus criou tudo, então ele criou o mal? O aluno ficou sem saber responder. Ficou meio parado, e um outro aluno levantou e disse assim, posso responder, professor? Pode. Dizer assim, o frio não existe. O que existe é a ausência do calor. A escuridão também não existe. O que existe é a ausência da luz. E o mal também não existe. O que existe é a ausência do bem. O professor ficou embasbacado sem saber o que falar. Aí se levantou um outro senhor e perguntou, meu filho, como é seu nome? Era o reitor da universidade que estava assistindo a aula. Aí o menino disse, Albert Einstein. Teve mais ou menos uma coisa assim, só em outro estado de coisa, né? Ele estava também estudando na faculdade inglesa e os ingleses eram muito racistas, né? Principalmente com os indianos, que eram de pele pardacenta, né? Certa vez ele foi para o restaurante universitário e o professor estava sentado numa mesa comendo. Ele sentou naquela mesa que estava vazia, só o professor. E chegou e disse para ele, senhor Gandhi, o senhor sabe que porcos e pássaros não comem junto? Aí ele pegou para dentro e levantou, desculpa, professor, eu vou sair voando imediatamente. O professor ficou fulo da vida, louco de raiva. Aí na próxima prova, ele fez uma prova exclusiva para o Gandhi, assim, para matar, né? O Gandhi acertou todas as questões. Aí ele, não satisfeito, em toda a turma, perguntou, senhor Gandhi, se o senhor encontrasse na rua uma bolsa cheia de dinheiro e com sabedoria, o que o senhor pegaria? Ele, o dinheiro, professor. O professor, no ar senhoral, disse assim, eu pegaria a sabedoria. Claro, professor, cada um pega o que precisa. Aí o professor escreveu na prova dele assim, idiota, e devolveu, né? Aí ele se levantou e falou na mesa do professor, professor, só assinou minha prova, não botou a nota. A inteligência não se compra. É verdade, Luiz. É verdade. Genial, né? Genial. Eu acho que ele trouxe coisas assim que se tu consegue, vamos dizer assim, se chama pensar fora da caixa, quer dizer, o Einstein tem uma frase também muito interessante que diz o seguinte, que a estrutura de pensamento que gerou os problemas que eu tenho hoje e que eu me queixo, jamais poderá resolver esses problemas, que eu precisaria uma nova estrutura de pensamento para poder lidar com o problema. Mas como é que se pensa fora da caixa? Seria uma capacidade, vamos dizer assim, intuitiva e de inteligência privilegiada, ou de capacidade de eu ter relações cada vez mais intensas com posições novas e versões novas daquilo que eu penso. Um paciente me disse assim, mãe, eu estudei psicologia e agora, recentemente, eu deixei a psicologia, agora eu estou em outra direção,
Mas recentemente é que eu me dei conta de que o Freud conseguiu o que conseguiu porque ele leu muito e basicamente veio das linhas do pensamento grego e da filosofia grega. E aí eu disse para ele, olha aqui, ó, para mim ter capacidades novas, eu tenho que me assessorar com o que existe e dentro do que existe, eu abri possibilidades chamadas de espaços potenciais, onde se cria uma possibilidade criativa em que eu crio algo novo e aí eu saio da minha caixa. Essa capacidade é que dá esses tipos de colocações que o nosso ouvinte, o professor esse falou, em que eu abro campos novos de percepção. O Einstein, quando chegou e levantou a hipótese de que o Sol no espaço é a mesma coisa que botar uma bola de ferro numa rede, o que acontece? Fica uma bola, a rede simplesmente pega a bola e cai para baixo. Aí ele diz que isso acontece no espaço. Quando eles levantaram isso matematicamente, disseram, esse cara é louco. O espaço não pode ser torcido, não existe como distorcer o espaço. Como é que o Sol vai fazer um buraco no espaço? E depois provaram que é verdade. Quer dizer, como é que um cara como esse consegue funcionar fora da caixa quando todo mundo pensa daquela forma? Esse é um caminho individual, pessoal. Quer dizer, todos nós deveríamos levantar essas hipóteses para nós mesmos em relação à nossa vida e ao nosso momento. Exatamente. O que às vezes a gente ouve parece uma coisa meio difícil de ser compreendida por causa justamente da falta de vivência, né? Mas sabe que esses dias eu estava lendo uma matéria e na matéria estavam falando sobre se eu estou agora aqui e ensinando a fazer ancoragem. E aí, sabe o que eu entendi naquele momento ali, doutor Maia? Alguma coisa sobre a qual já falei N vezes, mas não tinha tido uma experiência tipo física. É impressionante o quanto nós não estamos aonde nós estamos. Porque a nossa mente, nosso cérebro está lá no passado, está resolvendo o problema de um pagamento, está lembrando de um saudade de alguém, a gente está sempre fora do corpo. E vamos fazendo coisas aqui nessa vida, nessa estrutura física, automaticamente. E interessante que agora a gente está sendo obrigado a ficar dentro de casa e a prestar atenção no nosso corpo. Exatamente. Quer dizer, essas coisas são assim, bem mais complexas, mas que geram possibilidade de se pensar em cima. Tem posições assim mais psicológicas e até filosóficas que dizem que, vamos dizer assim, o nosso eu seria as margens do rio e a consciência é o rio. E tudo está passando constantemente. Então, a consciência do momento é diferente do meu eu pessoal. Então, eu estou sempre sendo visitado por coisas novas. E aí, então, pensamentos assim complexos, quer dizer, quando eu entro num rio, eu nunca entro no mesmo rio. Sim. O rio que eu entrei ontem não é o mesmo de hoje. Então, a cada momento, se eu percebo essas mutações e essa capacidade de ser líquido, eu ganho poder de lidar melhor com os afetos ligados à ansiedade, depressão e sem sentidos ou zonas de vazio pessoal, sem sentido de vida, porque é criativo estar pensando fora da caixa dessa forma. Eu estou sempre pronto e a minha expectativa, então, não é de perfeição e de estabilidade total, que me deixa vulnerável se mudar o que eu penso que é estável para sempre. Bom, nós temos agora aqui a informação de que o Chile, nesse momento, agora de manhã, declarou estado de catástrofe por surto do novo coronavírus. Também nós temos informações de que 2 hospitais do Rio e de São Paulo já estão registrando casos com os profissionais de saúde infectados. Que é uma coisa que, inclusive ontem eu recebi um material da Dilma Rousseff, ela destacando que eles estão fazendo uma proposta de você colocar uma roupa branca, pedaço de roupa branca na janela para reverenciar e assim
agradecer aos profissionais da saúde que são peça-chave nessa situação toda que nós estamos vivendo, né? E, portanto, vulnerabilíssimos. Total. O Hospital Universitário Pedro Ernesto, vinculado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está com 2 médicos contaminados. Um está em estado grave. Um outro professor da UERJ também testou positivo, mas está em isolamento, né? E dá para lembrar aquele médico chinês que foi o primeiro que começou Sim. a levantar e morreu, né? E depois que fizeram ele calar a boca e no fim ele morreu por causa da infecção. Bom, nós temos aqui uma mensagem de voz da Adriana Petter, vamos ouvi-la. Bom dia, Bea, doutor Maia, tudo bem? Vou mandar voz que é melhor. Eu não estou dizendo que os culpados isso ou aquilo. Começou em novembro, né, o falatório sobre a China. Em janeiro já se sabia de vários casos. E muitas pessoas sabiam. Obviamente, o Brasil achava que estava longe de tudo. Só que, como começou? Através de viagens a aeroportos, fecha aqui, fecha ali. E o que aconteceu? O Carnaval do Rio de Janeiro, as pessoas não vêm só em fevereiro ou março. As pessoas começam a vir, conhecer Rio de Janeiro, conhecer o país, conhecer o Nordeste, e assim vai. Então, se alguém trouxe, como dizem, né, esse vírus, ele não é tão mortal, mas ele pega rapidamente. Então, numa multidão de as pessoas suam, fazem festa, a questão não é a que foi no Carnaval. Eu só quis dar um exemplo de que quantas pessoas estavam ali numa forma de comunidade. E, obviamente, eles nunca, mesmo que soubessem de casos, ou mesmo que soubessem que seria perigoso fazer qualquer tipo de muvuca, como é que agora estão proibindo tudo, né, de praças, ajuntamentos. Obviamente que o dinheiro rola tanto que a preocupação com o cidadão seria zero. Então, o dinheiro sempre e o poder acima de tudo, como o Dr. Maia fala, que é uma coisa sedutora, o poder e o dinheiro estão sempre ligados um ao outro. E, obviamente, Carnaval, realmente, eu acho que é um foco, porque é uma multidão de pessoas juntas. Então, a questão não é que foi... Não, eu não disse isso em absoluto, jamais, e não sou especialista em dizer isso. Mas como agora as pessoas estão dando para se isolarem, jamais eu acho que algum governante do Rio de Janeiro ou qualquer outro estado diria, não vamos ter o Carnaval, por isso, porque está chegando pessoas de fora e essas pessoas podem trazer o vírus para cá. Obviamente, acredito que possa ter acontecido isso, mas vai saber. E eu, particularmente, conhecendo, quem não conhece pessoas dos hospitais, que trabalham em hospitais, em lugares, né, do governo, muitas vezes não passam a verdade. Por quê? Para não criar pânico nas pessoas, porque as pessoas entram em pânico por coisas absurdas. Só que esse coronavírus é diferente, totalmente diferente. A contaminação é muito rápida. Então, o que a gente pode fazer é nós nos cuidarmos, nos isolarmos quem pode, e os hábitos de higiene cada vez mais e mais hábitos de higiene sérios dentro da sua casa, na rua, ao colocar lixo, ao entrar para dentro de casa, coisas assim. Quem pode fazer isso, né? Mas quem tem que trabalhar, quem tem que se expor, vai ficar mais difícil, porque o contato, né, é bem mais perigoso, digamos assim. É verdade, eu estava ouvindo agora a Adriana e também lendo aqui que o Itamaraty teve mais um caso e está mandando todo mundo para casa. É exatamente esse tipo de coisa, porque tu vê que na própria China o médico que alertou isso foi emudecido, foi paralisado, porque realmente o que se tem medo inicialmente as mudanças ligadas principalmente à linha econômica e de não controlar o que está acontecendo. Então, como é que eu vou impedir
que aquelas quantidades enormes de pessoas que vêm para o carnaval, que pagaram passagem, que